uma dieta baseada na genética individual, dependendo do genoma, né, do seu genoma. Então, quando você é concebida, você recebe um genoma, que é seu patrimônio genético. Isso ninguém muda. Mas a expressão do gene pode ser mudada em até 70%, para melhor e para pior. Então, para melhor, através de uma alimentação correta, é um exemplo, meio ambiente saudável, né? Você ter água, você ter a temperatura adequada, né? O ar descontaminado. Mas você pode piorar com agrotóxico, piorar com metais pesados, dioxina, PCBs, né? Um ambiente estressante, a cor da luz, que você, num ambiente com luz vermelha, você fica muito mais irritada, você pode gaguejar, adoecer, né? E quando você usa a luz branca, o contrário, você pode ficar muito mais calma, mais tranquila, aproveitar mais, aprender melhor e tudo. E por que a senhora costuma dizer que o genoma ele é inalterável? A pessoa nasceu com ele, ela vai morrer com ele. Mas a maneira como esse genoma se expressa, ele tem relação direta com a alimentação. Tem. Não só, principalmente. Me explicar por que tem relação direta com a alimentação e citar alguns exemplos. O caso dos ratinhos, né, que nascem com a pelagem manchada, ele transmite, além da pelagem manchada, faz parte desse processo, o futuro animal vai receber, através do genoma dele, a hipertensão, o câncer e o diabetes, né? Se você utilizar ácido fólico e vitamina B12 na alimentação antes da gravidez, ele vai transmitir a pelagem, mas não transmite o restante das doenças. E no caso dos ratos, que a gente chama de epigenética, essa característica vai ser transmissível. O que a gente não sabe ainda em humanos quais seriam, porque a geração é muito longa, né? E a gente trabalha hoje o que a gente chama nutrigenômica e nutrigenética, que é como você pode influenciar a qualidade de vida ou a piora através da alimentação. Como em 1939, um pesquisador, ele mostrou que o maior problema das gerações futuras seria a irremediável pobreza dos alimentos causada pela pobreza mineral do solo. Com a diminuição da biodiversidade e o aumento da população, e você tendo mais, o plantio de monocultura, né? O que acontece? Você reduziu a variabilidade e com isso a qualidade genética, inclusive, né? E aí você vai ter alimentos, por exemplo, antigamente você tinha quantos tipos de feijão disponível? Hoje você tem muito pouca variedade. Então você tem o tal do melhoramento genético, mas com variedade pequena. E quanto menor a variedade, menor é a qualidade, que o princípio básico da nutrição se chama multimistura, que o que dá a qualidade não é carne, leite, ovo, peixe. Você nem precisa comer isso a partir dos 6 meses de idade, desde que você utilize vegetais em quantidades e combinações adequadas. Trabalhando numa horta que a gente tinha no colégio, numa época de seca, na década de 80, era o único local que tinha água disponível e tinha cerca. Nós fizemos uma horta de 800 metros quadrados que servia para atender 400 crianças nessa época de seca extrema. E não tinha verdura mais, porque a seca, o solo ficava todo rachado. E a diretora começou a vender as verduras que a gente produzia, uma parte ela vendia no comércio dela. Nós pedimos uma vez, 2 para ela não fazer isso, e ela, na terceira vez que a gente marcou a reunião, ela tinha passado o trator 2 vezes na horta.
depois de um tempo começou a chover, uns 2 meses depois, quando eu cheguei, passei na frente do colégio, fui ver a horta, só tinha taioba. Taioba é uma planta que, se você tiver uma batata do tamanho de um punho, você dividir em 4, cada parte dá uma planta. Então, como ela passou o trator 2 vezes, repolho, alface, couve, tudo desapareceu. Mas virou um taiobal. E aí a gente começou a perceber que qual era a lição da história, a moral da história, né? E aí, na pesquisa que nós começamos a fazer sobre os matos comestíveis, todos os matos são verdes escuros. A natureza toda é verde escuro, né? Os alimentos verdes claros são todos produzidos pelo homem. Então é a alface, é o repolho, a selga, né? Os verdes escuros são os mais fortes. Na natureza não tem verde claro, a não ser que fique na sombra. E outra coisa interessante é que, se eu passar um fogo, né, se tiver uma seca intensa, uma enchente, né, ou nevar, um frio intenso, todas essas plantas que são melhoradas pelo homem, que essas são cultivadas, e cerca de 70% das nossas sementes são importadas, acaba tudo. Nunca vai nascer mais nenhum. E se eu tiver plantado com 15 dias ou 20 dias, todas elas estão exatamente na mesma fase de evolução, a altura e tudo. Os matos não, né? Você passou fogo, só sobraram as sementes. E por que não nasce tudo ao mesmo tempo? Né? Você tem umas que não nasceram, outras que estão pequenininhas, até a que está pendoando. Isso é o tempo inteiro. E nem o fogo, nem o frio, nada mata. E nutricionalmente elas são muito superiores. Elas foram os alimentos do passado, são do presente e serão do futuro. Que essas plantas você nunca vai poder transformar em transgênicas, né? Elas sempre são orgânicas. Então, se eu vou na sua banca e vou comprar uma alface, um brócolis, não tem como você me provar que é orgânico. E eu não tenho como comprovar isso. Mas se eu comprar uma taioba, uma serralha, ora pronobis, marianica, eu posso jurar de pé junto, posso fazer um ato de fé, porque realmente é orgânica. Né? E não precisa de semente, resiste a tudo quanto é intempérie. Né? Você vai na Rússia, 2 metros de neve, quando chega na primavera que começa a brotar, vem todos os matos de novo. Isso por quantos milênios? Então realmente são os melhores. E a gente vai ter que começar a usar. E sempre são orgânicos. Você não precisa de atestado, né, de certificação. E são plantas que você não precisa da semente. É o caso da mandioca, por exemplo. Né? Ninguém fala, é a única planta orgânica que o pobre tem acesso, né, que todo mundo come, dá no país inteiro, e que mais segura o homem no campo. Aí eu compro a batatinha, né, que raramente é orgânica, e deixo a mandioca, né, que é muito superior, né, em termos de qualidade do que a batatinha. Né. Eu como a cenoura e como a abóbora cabotiá, que a gente importa 12, 15 toneladas de semente, e quando você abre, aliás, no supermercado ela já vem aberta, você vai ver, se você tirar as sementes e contar, de 30% a 100% das sementes são estéreis. E se você plantar a semente que é fértil, ela vai dar pouca abóbora e por pouco tempo. Se você é uma agricultora, interessa para você que produza muito. Então você vai comprar semente que vem do Japão e é híbrida. E deixa a nossa abóbora, que 100% das sementes são férteis, né? E que, portanto, é superior. E quanto mais você utilizar o alimento produzido no local onde você mora, né, que tem todos os nutrientes importantes para a sua saúde, para promover a sua saúde. Então, quando a gente trabalha a questão da segurança alimentar, eu trabalho por estação.
o inverno é o mais característico. Então, no inverno, as doenças típicas são quais? As respiratórias. Mas é quando você tem as frutas cítricas em abundância, limão, laranja, todas elas. Você tem uma abundância de hortaliças, né? Aí você vai ver que as plantas medicinais estão todas em plena, no auge da atividade dela. E aí você coloca também todas as doenças que são prevalentes no período, e você vai ver que esses alimentos que existem nesse período, eles não só promovem a sua saúde agora, como já preparam você para a próxima estação, né? Então você vai comer os alimentos da estação, não é porque eles são mais baratos, é porque eles são os melhores para manter a sua saúde. E isso as pessoas pensam que quando a gente fala em comer mato, né, usar farelo, folha de mandioca, mas isso é comida de porco. Eu como a mandioca, o milho que o porco come, né? Nós humanos é que comemos a carne de porco. E por que eu não posso comer o farelo? Então não é o porco, eu não estou comendo a comida do porco, é o porco que está comendo a comida de gente. Por isso que você não vê nenhuma porca, é muito raro uma porca ou uma vaca ter filhos desnutridos, não nascem de baixo peso. Você não tem nem vaca nem porca que não dê leite. Você não tem posto de saúde para vaca, né? E nem para porco, porque eles comem o melhor e a gente não percebe isso, né? E nós continuamos a comer os refinados, as coisas com agrotóxico, né? Porque quando você usa esses matos que nutricionalmente são superiores, usa o farelo, né, folha de mandioca, etc., eles já contêm os nutrientes que ajudam a repor o que falta, por exemplo, zinco, vitamina A, ferro. Tanto os matos como os resíduos, como é o caso do farelo, de arroz e de trigo, a folha da mandioca e as sementes, como é o caso do gergelim, que tem 10 vezes mais cálcio do que o leite, não só repõe o que falta de nutrientes na nossa dieta, né, como eles conseguem neutralizar metais pesados, como é o caso do chumbo, que uma das características do chumbo é você perder o amor próprio, né? Então é uma grande causa de violência, sem contar anemia, dificuldade de aprendizado, diminuição da imunidade, etc. O mercúrio, o alumínio, o cádmio, o níquel, que são todos metais pesados, eles podem ser não o que você já fixou no seu organismo, mas aquilo que você está ingerindo através da sua alimentação, do ar e da água, você pode ter uma boa parte neutralizada no dia a dia. Então, porque nós estamos muito acostumados a tratar sintomas. Eu tenho um intestino preso, eu preciso de um laxante. Eu estou com cólica, né? O que é que eu vou tomar? Um antiespasmódico. Tenho uma dor de cabeça, um analgésico. Mas qual é a causa que está levando a isso, né? E quando você tem uma alimentação correta, saudável, ele equilibra. Então, o exemplo, o farelo pode tanto soltar o seu intestino quando está preso, como ele pode prender se o seu intestino estiver solto. Melhora muito a imunidade. É o caso da multimistura com interrompendo o ciclo da fome, que é a desnutrição, a infecção, a anemia, né? Você interrompe porque você está fornecendo os nutrientes. Então, uma coisa que pouca gente sabe, ou não presta atenção, é que o metabolismo dos hidratos de carbono, das proteínas e das gorduras só ocorre se tiver minerais e vitaminas. Quando falta, você é obrigado a comer muito mais para tirar a mesma quantidade, né? Um gráfico da FAO de 77 mostra que uma criança da Inglaterra,
ela precisa, aos 5 anos, em torno de 600 gramas de alimento por dia. Uma criança aos 5 anos, de um país pobre, que não se preocupa com o solo, ela precisa de 1 quilo a mais de comida por dia. E a FAO propõe que, no caso do Brasil, seriam 3 partes de arroz para uma de feijão, que é o famoso baião de 2, 5 a 10% de óleo e um punhado de folhas verdes escuras, não é verdura, folha verde escura. Eu poderia reduzir em 50% o volume de alimento ingerido. Com a multimistura, que é composta por 70% de farelo, 15% de folha de mandioca e 15% de gergelim, se usar uma colher de sopa, que corresponderia a 15 gramas, né, posso até usar um pouco menos, eu posso reduzir em 30% o volume ingerido. Né? Só que é uma solução sustentável. Em qualquer lugar do mundo você pode fazer isso. E você não precisa comprar. Vamos supor, eu não tenho folha de mandioca no mundo inteiro, mas eu tenho outras folhas, por exemplo, salsa. Não é igual. Né? Que a folha da mandioca, além de ser muito rica em todos os nutrientes, ela contém metade do selênio que tem a castanha do Pará. Só que a castanha do Pará tem gente que é alérgica, tem locais que você pode ter o dinheiro e não ter o acesso, mas a folha da mandioca você tem no país inteiro, né? E é gratuita. Então você só tem que ter, porque hoje o importante não é você ter dinheiro, é você ter informação correta e saber fazer uso. Então, na hora que você começa a usar, você vai ver a diferença. Então, por exemplo, problemas de pele, né? A diferença que dá em determinadas micoses, como por exemplo o pano branco, que é a pitiríase, se você usa a multimistura, desaparece. Né? As infecções caem, anemia, ferropriva, não as outras, mas a ferropriva você tem uma diminuição fantástica. A recuperação nutricional nem se fala. Né? Então, quando você tem uma diarreia, uma pneumonia, tem deficiência de crescimento, né, intra e fora do útero, se você repõe esses nutrientes, você consegue recuperar rapidamente. Outro exemplo é a cólica menstrual. Se você retira a causa nutricional, né, e você vai ver que o zinco, o magnésio e o manganês, além do cálcio, se você repõe naquela fase pré-menstrual, que você está com o seio meio inchado, a barriga doída, né, e vai menstruar daqui 1 ou 2 dias, se a causa for nutricional e você usar nesse período, ao invés de 1 colher de sopa, 2 de multimistura, nessa próxima menstruação agora, que você vai ter nesse período bem curto, você já não tem mais. Porque você tirou a causa mais comum, que é a nutricional. Por isso que às vezes você toma hormônio, vários tipos de medicamento e não resolve. Porque você está procurando tirar o sintoma e não a causa. Outro exemplo é o alcoolismo. Né? Todo alcoólatra tem deficiência de vitamina B1 e zinco. Né? Se essa causa for a mais importante do alcoolismo do indivíduo, se eu der a multimistura, ele para de beber sem eu falar um A, porque eu estou tirando a causa e não a consequência. Eu não posso tirar as outras causas, mas a nutricional é muito mais fácil. Uma criança que tem baixa imunidade com infecções constantes, a mesma coisa, eu dou a multimistura e você recupera. E a gente tem visto, que é muito interessante, são as causas genéticas. Por exemplo, síndrome de Down, anemia falciforme. Não tem cura. Mas na anemia falciforme, quando eu uso o farelo, ele aumenta a resistência da membrana da hemácia. Então, ela tem uma vida útil maior. Ela melhora a oxigenação cerebral, né? Melhora a imunidade. Então, a criança aprende mais fácil, né? Reduz dramaticamente toda aquela sintomatologia grave da anemia falciforme em função disso. A outra coisa é essa anemia por verminose, a mesma coisa. Né? Você reduz rapidamente, porque não adianta eu dar só ferro.
A absorção do ferro depende, por exemplo, da vitamina C, né? Da vitamina B12, da vitamina B6, do zinco. E como a multimistura tem tudo isso, você usa o ferro mais os outros nutrientes que ajudam na reposição do ferro. Não é só o ferro que você dá. Por isso que no serviço de saúde você dá o sulfato ferroso e você pode até recuperar a anemia, mas demora muito mais. E é um medicamento, muda a cor das fezes, a criança não quer tomar, né? Enquanto que a multimistura ela pode ser incorporada no dia a dia e com isso a criança melhora. E a mãe pode fazer em casa. Tá. E ainda falando na carência, né, de nutrientes, né, o consumo de produtos industrializados e com baixo valor nutricional leva à deficiência silenciosa de nutrientes, né, que é a chamada fome oculta, né. Assim, se a gente fosse enumerar, né, quais são os principais problemas relacionados à carência nutricional na alimentação? Essa é uma pergunta realmente interessante. É porque hoje o supermercado ele é todo feito para você consumir. Você não consegue abrir um biscoito sem fazer barulho. Tá? O biscoito tem que ser crocante. Então, na hora que você abre um pacote, todo mundo na volta fica com vontade de comer. Se você for abrir uma bala num cinema e procurar abrir sem fazer barulho, é que faz mais barulho, porque você está estimulando o ouvido e o paladar, né? Então, que o único prazer que usa os 5 sentidos é o prazer de comer. Você come com os olhos, todo mundo sabe, né? O paladar, você come com o tato, a criança, tudo ela pega e ela põe na boca, né? O último que fica faltando é o ouvido. Por isso que o barulho é importante, né? E no supermercado, o que acontece? Tudo que é para criança está embaixo. Então, quando você for ao supermercado com criança, primeiro que não deveria levar, mas se você quiser levar, você tem que dar um lanche, comer em casa primeiro. E quando chega lá, você começa pela parte não saudável, os biscoitos, os chocolates, etc. E você sempre vai pedindo para a criança trocar. Ela está com um chocolate na mão, aí ela quer uma outra coisa. Você quer esse ou esse? Né? E você vai chegar no final do supermercado na parte saudável. E aí a criança vai estar com um único produto e mais saudável do que aquele primeiro que você começou. Quando nós somos adultos, está exatamente na altura do olho o produto que eles querem que você compre. Né? Se você tiver dinheiro e pegar o produto, a probabilidade de você levar é de 80%. Então, você tem que levar uma lista e botar aquilo que está na sua lista. Estão certas coisas que você não pode fazer em casa, por exemplo, o óleo, né? Ou a carne que você vai comprar. Então, você precisa prestar atenção também a quantidade de aditivos químicos, de todos os produtos químicos que tem naquele alimento que você está levando, além da validade, etc. Né? E realmente hoje, com a vida corrida que nós temos, a gente prefere comprar pronto, que é muito mais fácil. Você põe no micro-ondas, ou a verdura já está pré-cozida, ou seja, só abre. Mas por isso que no nosso trabalho, além de ele ser sustentável, a gente se preocupa com algumas características. O que você vai preparar tem que ter um alto valor nutritivo, precisa ter um custo baixo, o preparo tem que ser super rápido e tem que ter um sabor regionalizado. Você come qualquer coisa desde que tenha um sabor conhecido e agradável. Eu vou citar um exemplo. Quando eu morava no Pará, as empresas elas exportavam o filé do peixe. Ele era congelado e depois ele era serrado para ter o tamanho padrão. Aquela serragem é só massa de peixe. E quando eu cheguei lá, um empregado estava levando um carrinho cheio dessa massa para jogar no rio.
Aí eu disse, mas isso aí não é tudo filé de peixe, só que isso é raro. Ele disse, se você quiser, tem uma câmara frigorífica cheia aí. A gente vai jogar tudo no rio. Aí eu disse, eu vou querer. Eu tinha na época 400 crianças desnutridas e levei uma parte para testar. Ninguém conseguia comer aquilo. E ficou quase um mês e não tinha jeito. Toda a preparação que a gente fazia, o pessoal provava, mas rejeitava. Um dia eu acordei 3 horas da madrugada com um pensamento, e se eu fizer farofa? Fiz a farofa, acordei meus filhos, meu marido, todo mundo provou, achou bom. No dia seguinte eu cheguei nas crianças, vamos fazer farofa. Em um mês a gente acabou com o peixe. Porque teoricamente eu sei que eu preciso de regionalizar o paladar. O difícil é colocar isso na prática. E o brasileiro, tudo que eu transformar em farofa, come. E esse tempo de preparo sendo muito rápido, a gente faz de tal forma que entre o momento que você colocou o alimento em cima da bancada, ali na pia, e servir, vai entre 15 e 20 minutos. Você tem que competir com o supermercado. Então, eu vou fazer, é mais fácil eu ir comprar o pão ou fazer o cuscuz? Você vai achar que é muito mais fácil comprar o pão. Quando você faz o cuscuz, nós já deixamos a massa hidratada no ponto e eu explico para você que você vai deixar a cuscuzeira com água. Então, a hora que você sai da sua cama, antes de escovar o dente, você liga o fogo, a massa já está pronta, hidratada, você coloca na cuscuzeira, quando você acaba de escovar o dente e voltar, o cuscuz está pronto. Então, vai gastar praticamente o mesmo tempo que você gastaria indo à padaria. E a outra vantagem, quando você come um pão com margarina e uma xícara de café com leite, isso em média sai em 43% a 45% do salário mínimo. E você usa o trigo que vem de fora, 70% vem de fora do país, você está jogando o agricultor de fora, você usou combustível, eliminou CO2, gastou estrada, caminhão, peças, e o trigo não é orgânico. Nem sempre o milho que você vai usar também não é orgânico, mas ele é produzido pelo pequeno produtor, é um alimento local, que a gente chama de quilômetro zero, porque ele é produzido localmente, que quando você come um alimento que vem de fora, você gasta em média 2.500 quilômetros para trazer o alimento do produtor até a sua mesa. E se você usa um alimento local, pelo contrário, E nós somos autossuficientes em milho, em arroz, em abóbora, batata doce, inhame, etc. Então você usaria um produto local, seguraria o pequeno produtor ao campo, que ele produz quase 70% dos alimentos que nós comemos, e você comeria um alimento mais saudável. Mas sempre aí você vai comparar com esse produto industrializado, que você está dando dinheiro para agricultor de fora, para as grandes empresas, às vezes uma boa parte multinacionais, quando você pode usar um alimento muito mais saudável, ajudando o nosso país. Então, a preocupação é sempre assim, você ter condições de competir. Quando você usa um milho ou mandioca, como eu estava falando, no café da manhã, você fica sem fome até a hora do almoço. Esse é um dos grandes problemas da violência, da agressividade, que é a hipoglicemia. Porque o trigo branco, você logo fica com fome. E como eu falei, é de 40% a 45% do salário mínimo. Se você usa esses produtos locais, você vai gastar em torno de 12% a 15%. O que dá uma economia média de 2,5 salários a 3 por ano. Em 10 anos são 2,5 a 3 salário mínimo que você está jogando fora. E aí a criança de 12, 15 anos come um pãozinho, daí a pouco está com fome.
Aí você vai gastar quanto? Muito mais de 50% do salário mínimo só no café da manhã para comer mal. E essas características que eu disse, inclusive o preparo rápido, né, se você atentar para isso, realmente você vai ver que tem vantagem. Né? Você vai ver que a criança aprende muito melhor, é uma criança muito mais tranquila, é uma criança que adoece menos, exatamente porque ela não fica em hipoglicemia e não usa um produto tão refinado como é o caso do trigo. Quais produtos do milho e da mandioca que tem assim fácil para vender, encontrar, e a gente pode comer assim de manhã, que você aconselha? Nós fazemos, por exemplo, a mandioca, né? Uma forma que a gente utiliza muito é como economizar o gás. Você, se não tiver um isopor, você pega uma caixa de papelão e coloca um dedo assim de jornal a volta inteira. O jornal é um isolante térmico, né? Então você põe a mandioca para ferver na panela de pressão. Assim que ferve, você espera uns 5 minutos e tira do fogo e coloca nessa caixa. Coloca outra camada de jornal e um cobertor por cima. De manhã, quando você abrir a panela de pressão, a mandioca está até assim, aberta e cozida e quente. Né? Você pode fazer isso com feijão. Quando você deixa de molho o grão, ele vai germinar. Quando ele vai germinar, ele aumenta incrivelmente o valor, principalmente em vitaminas. Né? Aí você deixou o feijão de molho, né? Troca a água, põe no fogo. Ferveu, você pega a panela, você pode botar numa caixa grande ou ter várias caixas. Se quiser, você pode enrolar no jornal, mas aí dá trabalho. Então, se você tiver a caixa preparada ou isopor, você coloca a tampa, de manhã o feijão está cozido e quente. O arroz de manhã você aferventa e bota lá. Acabou de ferventar, você coloca lá bem tampadinho. Na hora do almoço, o seu arroz vai estar quente e cozido. Né? Então, outra coisa é você pode fazer. Nós utilizávamos sempre o polvilho para fazer o cuscuz, ou fazer a tapioca, o beiju. Mas para você fazer o polvilho é um processo que gasta muita energia humana, né? E energia elétrica ou mesmo física, que você vai moer na mão. E você vai fazer a tapioca. Então agora nós estamos usando a mandioca, né? O aipim. Você bate no liquidificador, passa na peneira. Aquilo que sobrou, ele tem uma boa quantidade, para 1 quilo vai dar 2 tapiocas desse tamanho. Mas se você tirar essa água e levar ao fogo e puser um leite de coco, ou o próprio leite, né, ou sem nada, vai engrossar, já está um mingau pronto. E aquele resíduo que sobrou da mandioca, você vai fazer o quê? Outra tapioca, que vai demorar um pouco mais, porque a mandioca está crua, mas não teve que passar por esse processo todo do polvilho. E você pode fazer o cuscuz. Você tempera essa massa com o que você quiser, cebola, tomate, temperinhos verdes, e põe na cuscuzeira. Né? Demora um pouquinho mais, você gastou menos e sai mais barato, porque o polvilho chega a custar hoje R$8, R$9 o quilo. E quando você vai fazer um pirão, né, você usa a farinha da mandioca, que ela teve que ser ralada, espremida, depois ela é desidratada, gastando energia para fazer isso. Então você vai hidratar de novo, por que você vai usar essa energia humana e física que foi usada para isso? Você vai bater a mandioca crua, ou aipim, macaxeira como se chama, liquidifica e engrossa para fazer sei lá, o que você quiser, por exemplo, pirão, ou vai fazer um bobó, você coloca essa mandioca. Uhum. Voltando àquilo que a gente estava falando da fome oculta, assim, no brasileiro, quais são os principais problemas relacionados à carência nutricional? Assim, o que mais, durante toda a tua carreira, você
conseguiu perceber? É que eu foco muito mais em criança, né? Que realmente, se você tiver uma base nutricional boa, né, você tem meio caminho andado. Então, se a criança, a mãe, antes de engravidar, né, ela tiver, por exemplo, a vitamina, o ácido fólico, que é do complexo B, a vitamina B12, você vai reduzir dramaticamente a prevalência de não só o lábio, como a fissura palatina e a espina bífida. É aquele tumor que dá no final da coluna, porque a coluna não se fecha e a criança pode até não caminhar. É uma coisa tão simples para você fazer, onde esses nutrientes você tem uma alimentação mais integral e mais correta. Né? Outra coisa importante, no Brasil você tem a anemia ferropriva, a hipovitaminose A, que é a falta de vitamina A, que as pessoas só pensam que dá problema de vista, mas a imunidade, várias coisas relacionadas à vitamina A, o bócio, que é a causa mais dramática e prevenível da idiotia, né? Se faltar o iodo, a criança vai ter problema mental. E hoje, muito discretamente, se fala a falta de cálcio. O brasileiro ingere menos de metade do cálcio que ele necessita. E uma deficiência muito grave em complexo B, em particular vitamina B1 e B2. Isso como população, né? Agora, particularmente você vai ver, por exemplo, o baixo peso ao nascer, né, a prematuridade, pouco se fala nisso, é a deficiência principalmente de zinco, né, que quando a mãe tem, o zinco é fundamental, não só como a gente estava falando da cólica menstrual, mas acelera o trabalho de parto, e o zinco, ele ajuda na contração da musculatura uterina e eliminação da placenta. Então ele vai impedir a segunda causa de morte da mulher grávida, que é a hemorragia pós-parto. Né? Como você contrai a musculatura uterina, você elimina bem a placenta, porque se sobrar qualquer pedacinho, a mulher sangra até morrer, a não ser que você consiga levá-la para e fazer a curetagem e retirar esse pedaço de placenta. E quando ela tem zinco em quantidade suficiente, a contração é mais do que suficiente para impedir essa hemorragia pós-parto. E como eu disse, acelera o trabalho de parto. Pouca gente sabe disso. Só mais uma coisa, o zinco é fundamental na cicatrização. Por exemplo, quando no primeiro parto a mulher recebe um corte na vagina, que é a episiotomia. Aí você vai ver como a cicatrização é importante. Se você tiver uma úlcera na perna, aquelas úlceras varicosas, ou a pessoa tem escaras, né? Toda cicatrização é zinco dependente. A imunidade também, o crescimento, o zinco entra em mais de 300 reações químicas. Então, nesses casos, quando você faz o curativo com o farelo, né, que tem muito zinco, acelera a cicatrização. E você não precisa usar todo o material com uma água oxigenada, vários tipos de medicamentos que você usa para limpar aquela lesão, e as pessoas ainda ficam, quando consegue cicatrizar, vários meses. Às vezes a pessoa tem 30, 40 anos uma úlcera. Aí você introduz o farelo oral e tópico, você vai ver em pouco tempo, porque você está fornecendo a causa, né, da não cicatrização. Então você oferece esse produto e melhora. Eu queria que você falasse um pouquinho